Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsports.com, edição de número 382, podcast polêmico. Sim, será polêmico, porque nós vamos agora falar do assunto do momento da Fórmula 1, que é este carro da Fórmula 1 que continua movimentando opiniões, reuniões, Guilherme Longo, acontecendo na FIA, soluções que não sabemos o que vai ser do pináculo da categoria. A gente não sabe nem se vão ser soluções mesmo. Se vão ser mais problemas, né? Nunca sabemos. Mas para tudo isso, a gente traz aqui ele que realmente já tem... Muita gente já pede ele de maneira fixa aqui no motorsport.com, né? Porque, e obviamente, da mesma forma que tem gente que pede ele de maneira fixa, tem gente que pede para que ele seja cancelado, que discorda dele, que odeia ele. É um resumo do que é o mundo hoje na comunicação. Estou me referindo a Ricardo Molina. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, Molina. Eu que agradeço. Já me disseram o seguinte, se você não tem hater, você não é relevante. Então eu estou sendo cada vez mais relevante. A linha de hater está aumentando assim, exponencialmente. Isso porque nem precisou entrar no assunto Hamilton ou Verstappen. Né? Nem precisou. Nem precisou, né? Mas vamos falando, né, Gui? Tá rolando aí, como a gente falou, né, já rolou a primeira reunião da FIA com a Fórmula 1, com algumas pessoas ali, e ainda falaram que as corridas desse ano tiveram um caráter really exciting, mas que viram algum problema, né? Então nós vamos jogar bomba aqui pro Molina. Molina, a sua avaliação, né? A gente teve aqui semana passada o Lucas de Grassi também, que falou. A sua avaliação geral, né? Vou pedir um geralzão aí, daquilo que você viu até agora na Fórmula 1, não só na pista, mas também das declarações. Como que você avalia esse novo carro da Fórmula 1? Fica complicado você ter uma opinião direta, tá? Porque tem muitas nuances e muitos lados para você avaliar. Mas eu vou te trazer um que é sintomático. Na Comissão Nacional de Kart, a gente começou a discutir se o que a gente está fazendo na formação de pilotos tem relevância. Porque, veja bem, kart é um veículo simples, absolutamente raiz, não tem nenhuma sofisticação. É acelerador, freio, volante. Tirando o shifter, o kart mesmo, 2 tempos, acelerador, freio, volante. Tá, o que você faz numa classificação no kart? Você tenta, com um pneu novo, levar o kart ao limite do G lateral, em todas as curvas, acelerar mais cedo, frear mais tarde. Para que serve isso na Fórmula 1 hoje? Absolutamente nada, porque o cara que está tirando o pé e usando curva de alta como posto de recarga, está fazendo a pole position. Então, chega nesse ponto, as categorias de base não estão preparando mais o piloto para o que a gente tem hoje. Só que a FIA já percebeu, a gente já sabe que do FIA Karting, tá, que é o braço de kart da FIA, o pessoal já questionou isso. Aquilo que vocês avaliaram, falaram, poxa, eu vi domingo um negócio que é um bicho diferente, mas será que vale a pena? Pensando para a galera entender da ponta, do início até o objetivo final de todo piloto, basicamente. O problema é que aí, quando você for parar para ver, não é só o kart, né? É o kart, é a Fórmula 4, é a Fórmula Regional, a Fórmula 3, a Fórmula 2. A base toda. É tudo. A base toda não representa mais o que é necessário para formar um piloto para levar um carro de Fórmula 1 de hoje ao seu limite, aspas, ao seu limite tecnológico. Porque o limite do piloto está bem aquém disso. Tá? Bom, a 130R foi assim, o assassinato do ano. Eu estou esperando o que vai acontecer no Eau Rouge, na Radion. Cara, repete aí, pegou já. Vai lá, faz o efeito aqui. Saiu agora esses dias, né, as fotos lá do novo circuito da Arábia Saudita. 20 andares. Aonde que esses carros vão chegar? Vão chegar no 10º andar e começar a andar pra trás. Cara, eu tenho um Corsinha 96 que eu vim pra cá. Na subida eu tenho que vir de quinta pra quarta pra terceira pra segunda. Você vai começar a ouvir um e a merda não sobe, não carrega. Circuito de Madrid. Vai ter lá a curva mais longa de todo o calendário. Vai começar a cair a rotação com 1/3 de curva. Quando chegar ali, vai ser quase largada. Então, entendeu que a arquitetura dos circuitos não atende, a formação dos pilotos não atende. Eu não vou querer começar a comparar pilotos, mas é muito estranho
você vê um Arvid Lindblad. Não é um gênio. Nós vimos nas categorias de base. Ganhava a corrida? Ganhava. E na corrida seguinte fazia uma bobagem do tamanho do mundo, dava na parede, dava nos outros. O cara chega na primeira prova e... tal. A única coisa que ele fez foi estudar mais que os outros, ir pro simulador mais que os outros e aprender mais rápido, porque ele não tinha vício. E aí veio o desempenho. Conforme os outros pilotos foram chegando, abandonando os seus vícios, ele já foi ficando mais no lugar dele. Mas é muito estranho, tem alguns sintomas disso tudo que denunciam que a escolha foi errada. E não só a escolha do regulamento foi errada, como ela também foi, vamos dizer assim, o pessoal não quis escutar os feedbacks que vinham das equipes e dos pilotos que estavam simulando isso há anos. Então o pessoal já tinha avisado. Verstappen falou, Leclerc falou, Hamilton falou. O Horner, quando era chefe de equipe, ainda falava. Nossa, ele vociferou, não é que ele falou, ele vociferou. Sim. Alguém escutou? Não, O então carro é a crônica Frankenstein, né? Carro Frankenstein. é a crônica do desastre anunciado. Agora, como vai arrumar isso? Com o tempo, tá? Foi o que a gente tava brincando aqui, né? Passa um papelzinho higiênico, vai ficar marca ali durante alguns anos. Eles vão silver tape, né? Dar um chicletinho aqui no buraco, mas não tem como consertar isso de uma hora para outra, porque a arquitetura está fundamentalmente errada. A gente sabe que não é exatamente 50%, tá? Mas tá errado. É pior que Fórmula E, porque na Fórmula E você lida com uma energia pré-estabelecida, você recupera e você ganha um pouquinho ali, vai nos... como é que chama aquele negócio lá? Que você passa para ganhar um boost? O modo ataque. O modo ataque, o ataque mode. Tá, você ganha um pouquinho. Aqui não, você não sai com a bateria totalmente carregada, você está produzindo energia para carregá-la do zero. Tem umas leis da termodinâmica ali que não tem como contradizer. A hora que você tem a mesma potência do motor sendo usada toda para recarregar, é a tragédia que a gente está vendo. Então, essa porcentagem está errada. E quem assistiu aqui o podcast lembra, né? Semana passada o de Graça falou, mesmo na Fórmula E, na classificação, a gente acelera mais do que a Fórmula 1. Então, Sim. Ele falou, a gente só tem essa questão de conservar e gerar energia na corrida, mas na classificação a gente é pé embaixo. Exato. A Fórmula 1 não consegue fazer isso, tanto que no Japão teve aquele fiasco todo da onboard do Antonelli, da pole position, que eles cortam a imagem do onboard do Antonelli na Centri-Terre falando que não tem, que tiveram algum problema ali com a geração de imagens. O que é mentira, porque transmitiu ao vivo. Isso que caiu de 9 kJ para 8. Eles já fizeram um tweakzinho ali para melhorar a situação, senão seria pior ainda. Quer dizer, ele teve a primeira reunião, parece que foi um quebra-pau do cão, né? A gente escuta tal, e vai ter mais 3 antes de Miami. Só que assim, é muita reunião para depois tomar uma solução. Solução, depois de uma reunião na véspera, é só em software, é só reprogramação, mudar parâmetros. Porque não tem muito o que fazer com o hardware em si. O motor foi projetado para produzir aquilo. Não é que nem vai ser ir lá e envenenar um motor de Fusca. Não é bem assim. Já está explodindo. Né? Que o Ford Powertrain ali começou a abrir o bico. Se de repente falar, não, vamos tirar esse negócio de 16/1, agora vamos permitir o 18/1. Vai voar a biela pelo bloco para todo lado. Então não é assim a solução. Tá? Então vai ser band-aid, tá? Vai ser band-aid, band-aid, band-aid até o final do ano. E depois, ainda durante o ano, tentarem definir alguma coisa para 2027, até pela justiça da parte esportiva também, e também a questão de grana, né, para você fazer alguma mudança um pouco mais radical. Vão ter que mudar regulamento de token. Vão ter que abrir mais tokens para o pessoal alterar a arquitetura do motor, reforçar e... Vou ter que rediscutir a própria questão do ADU, né, que é aquele dispositivo de a cada 6 corridas você permitir que as montadoras que estão atrás recuperem o tempo perdido. Porque se você começar a mexer no regulamento de motor, não é só a Mercedes está lá na frente, a Mercedes também vai ter que mexer no motor, porque o regulamento vai valer para todo mundo. Então, assim, eu acho que a Fórmula 1 está se caminhando para um período aí bem complicado. E aí, Molina, tem uma questão que eu acho que é a maior, né? Você falou, não é necessariamente 50-50, mas vamos tratar de forma nominal aqui, 50 de potência elétrica, 50 de motor de combustão interna.
A galera fala, vamos tem que botar um 70-30, tem que botar um 80-20. Mas é o que você falou antes. A arquitetura fundamentalmente está errada. Não dá para fazer isso com a arquitetura de hoje. Exato. A expectativa era 1000 cavalos somando. Tá? O que eles vão ter que fazer é diminuir para 800, 750, diminuindo a potência elétrica, porque a potência da unidade de combustão não tem como mexer agora. Sim. A Ferrari já toma 20 HP de pau, né? É a estimativa de todos os comentaristas, olhando telemetria, olhando dados, olhando o tempo. Então já toma 20 HP de pau. Então, eles vão conseguir um toquezinho para conseguir chegar perto, mas é isso, sabe? É 15, alguma coisa assim, com o desenvolvimento natural do motor. Né? Toda unidade nova, primeiro você está preocupado com confiabilidade e depois você vai espremendo, vai tentando tirar. Só que tem um ponto que é frontalmente contrário à linha que a FIA está seguindo, que é a sustentabilidade. Tem um jeito de você aumentar essa potência. É aumentando o débito de combustível. É injetando mais combustível. Hoje você tem lá os 100 quilos, alguma coisa assim. Cara, sobe esse negócio, tudo bem. O monocoque foi projetado para um tanque de 100 quilos, tem todo esse problema. Mas se você subir para 110, 115, você já conseguiria alguma coisinha. Tá? Porque o motor trabalha lean, né? Trabalha fino, trabalha no gargalo mesmo para poder produzir potência numa mistura estequiométrica e temperatura alta tal. Se você começar a debitar um pouquinho mais de combustível, você consegue mais potência, o motor trabalha um pouco mais folgado, tá? Mas vai poluir mais. Então por que já não trocou? Troca para o combustível sintético, sabe? Já é um bocado. Não queira resolver centena de anos de indústria automobilística e de poluição produzida por isso em uma temporada, em um regulamento. Põe um negócio médio prazo, 10 anos, 15 anos, e vai deixando a tecnologia evoluir naturalmente. Porque quando você provoca uma revolução, você não consegue olhar todos os pontos de vista, você não consegue avaliar previamente todos os efeitos negativos. Todo regulamento, quando ele começa, ele tem um monte de brecha aberta. Aí você vai fechando, fechando, fechando. Aí quando ele fica estável, o custo caiu, está todo mundo próximo. Tá? Então faça evoluções, não faça grandes revoluções. Essa questão ambiental, né? Ninguém vai morrer sufocado no autódromo se eles fizerem alguma mudança nesse sentido. Até porque o combustível, inclusive, é caríssimo, voltado a ser 100% limpo. Então, né, eu acho que não... A questão limpo é o consumo. No ciclo, né? Que fique bem claro, polui para produzir, resgata. Não é que ele não vai emitir. Tanto que não é carbono zero, né? A Fórmula 1 sempre fala de neutralizar as emissões de carbono. Exato. Net zero, né? A conta geral. Agora, Molina, independentemente daquilo que a gente vê, daquilo que é o cerne da formação de um piloto, esquece tudo isso. É difícil, mas vamos esquecer tudo isso. Dá mais para mim. Tô te pedindo aqui Vou abrir uma exceção aqui. O produto em si, faz de conta que você é um jovem ali, tem um monte de coisa para fazer ali no seu dia a dia, viu nas redes sociais ali que esse negócio da Fórmula 1 é legal e tal. Você imagina que atingindo esse público mais jovem, que não tem o conhecimento prévio dessa questão de dividir pista e tal, o produto em si, aquilo que está sendo mostrado na televisão, é bom. Por isso que eu te pedi para você tira, independentemente das 3 corridas mais a sprint da China que nós vimos, essas corridas se tornam um produto bom, é viável, dá para a gente imaginar que a Fórmula 1 pode chegar a mais gente e a um público mais jovem para sustentar esse crescimento durante muitos anos? Vamos dizer assim, eu sou engenheiro, não sou um cara de marketing. Eu sou um péssimo vendedor. Tá? Tanto é que o meu sócio na Paragon é que cuida das vendas, porque toda vez que eu abro a boca eu perco venda. Então, vamos começar por aí. Eu entendo que o público novo, tá, que está interessado em emoção, sem entrar no cerne da questão de como essa emoção é produzida, pode se interessar, pode gostar, porque tem troca de posição? Tem. É enfreada? Não. É no meio da reta. Mas tem troca de posição, tem variação, não tem
rotina, não tem mesmice. Isso pode agradar. Mas nós precisamos lembrar, e a Liberty provavelmente sabe disso hoje, que a rotatividade desse fã é muito grande. O cara hoje está na Fórmula 1, amanhã ele está no MMA. Depois do MMA, ele vai seguir o tênis. Nós temos Copa do Mundo. O pessoal vai abandonar a Fórmula 1 e vai focar todo em Copa do Mundo. Acabou a Copa do Mundo, aí volta para a Fórmula 1. Não é aquele fã, por exemplo, que toda vez que vai para o Grande Prêmio do Brasil, economiza o seu salário, mas passa na barraquinha. Estou falando dos produtos oficiais, tá? Porque eu sou absolutamente contrário à falsificação. Vai lá e gasta 500 pau, 600 pau numa camiseta da equipe. Antes fosse 500, 600 de Molina. Não, a última que eu comprei era 1,5 vez isso. Né? E eu tive que comprar do Norris, porque minha mulher pediu. Mas eu fui lá e comprei a do Piastri também. Então, assim, esse fã core, tá? Ele não tá gostando. E é ele que sustenta no longo prazo. Ele é o formador de opinião. Ele que vê os podcasts. Ele que vê a gente falar besteira toda semana, cara. Porque ele gosta disso, ele segue isso, ele vive isso. O fã eventual pode estar gostando, mas o cabeça de gasolina não. E é isso que você falou, né? Se o índice de atingir esse novo público e de retenção, talvez esse seja o grande segredo, que não dá para saber ainda, né? 3 corridas e uma sprint, não dá para saber se esse índice vai ser bom ou não, grande ou não. Agora, mas tem um risco. Sim. Esse fã que adquiriu, né? A aquisição do fã, quanto mais ele entrar no cerne da questão, menos ele vai gostar. Então, ele pode se sentir, no final das contas, enganado. Porque eu comprei um produto e agora eu estou vendo que ele é absolutamente artificial, porque essas ultrapassagens na bateria são absolutamente artificiais. Quando você vê um cara que foi tetracampeão mundial, ele ultrapassa o Gasly e depois entra na reta, ele vê o Gasly passar e levanta a mão do volante e dá tchauzinho, cara, isso é absolutamente escárnio. Essa é uma das grandes cenas bizarras dessa temporada. Inclusive, até chama atenção, assim, porque eu falo por mim, eu e o Eric, a gente sempre teve um debate muito forte aqui no Motorsport de esporte versus entretenimento. O Eric puxando pelo lado do entretenimento, eu puxando pelo lado do esporte. Curiosamente, no início do ano, o GP da Austrália especificamente, a gente inverteu os papéis. Eu tinha achado a corrida divertida e ele já estava criticando. Mas hoje, 3 corridas depois, realmente não dá para defender. E aí tem uma coisa que me pegou muito. Você falou da artificialidade, das ultrapassagens, e mesmo elas são temporárias. Porque o que a gente vê é um início de corrida muito movimentado, muita troca de posição, só que chega depois do primeiro pit stop, assenta e não tem mais nada. Aí a gente começa a ver tudo blocado, inclusive os carros andando por equipe. As 2 Mercedes, as 2 Ferraris, as 2 McLarens, a Red Bull. Isso, vamos dizer assim, lá pro final da corrida. Porque o que aconteceu no Japão com o George Russell para trás? Sim. Mostrou que o novo regulamento continua não permitindo um carro mais rápido acompanhar o carro da frente de perto para tentar ultrapassar. Ele ficou blocado no ar sujo. É o carro dominante e não conseguiu ultrapassar ninguém de maneira definitiva. Então, olha só, até isso falharam. Aí, vamos até pegando como referência o GP do Japão, que teve o acidente do Franco Colapinto, né, e o Oliver Berman ali machucando, contundindo o joelho. Você acha que talvez uma grande saída para resolver esses problemas seja a justificativa da segurança? Como o próprio Verstappen falou, ele falou assim, se é pela segurança, então pode ter um motivo para mudar. Sim. Mas mais ou menos isso que ele falou. Porque não tem mais nada que seja mais importante do que isso. Uhum. Quando você vê um acidente desse acontecer sem ninguém ter falhado em nada, porque o Colapinto não cometeu falha nenhuma ali, o Berman também não, e de repente se viu numa situação em que o piloto poderia ter se machucado um bocado. Puxou um bocado de G naquela panca. Então, cara, tudo bem, o Alonso se prepara, o Hamilton se prepara, mas o cara tem mais de 40 anos. Eu acho que aquela panca com um dos dois poderia ter prejudicado muito mais. Tá? Então, é um detalhe aí, cabelo branco eu posso falar. Então, olha, talvez seja o motivo final para os caras terem decidido. Tá? Porque enquanto é só opinião, não tem unanimidade. Alguém se machucou.
Tá todo mundo contra. Então eu acho que foi, não vou dizer que foi uma sorte, mas vamos aproveitar isso para alguém lá na FIA deve ter tomado a decisão. Não, vamos tomar. É a mesma coisa, um outro paralelo com o kart. Recentemente a FIA adotou coberturas das rodas traseiras, tá, presas nas pontas dos para-choques, com roletes, quer dizer, um kart encosta no outro, o rolete gira e não catapulta por cima. Ficou um horror, caro pra caramba, mas tomaram essa decisão por quê? Porque estava tendo muito voo. Um kart subir na roda do outro, capota, o moleque se machuca, teve acidente fatal, tá? Então assim, é um horror? É feio? É. O Halo é um horror? É. Só que quando chega nesse ponto em que, não, vamos colocar o horror porque ele está salvando vida. Não, vamos mudar essa porcentagem, vamos mudar esse negócio da Fórmula 1 porque alguém poderia ter se machucado seriamente. Então é a hora de mudar. E querendo ou não, acaba sendo subterfúgio, porque eu fico pensando assim, se vem essa proposta antes do acidente do Berman, vamos lembrar, existe toda uma estrutura de aprovação de mudanças no regulamento, especialmente aprovações no meio da temporada. É aquela coisa da super maioria, né? É os 10 votos da FIA, os 10 votos da Liberty Media e 8 votos das equipes. Você acha que a Mercedes vai aprovar uma mudança dessa? Jamais. Não aprovaria. A Mercedes está tranquila. Ela vai falar, não, isso aí vocês fizeram mal o motor de vocês. E a Mercedes influenciaria suas 3 clientes também a votar contra isso. Então acaba que... O que já inviabilizaria qualquer mudança. Inviabilizaria. Então o timing acabou sendo muito útil. Não só o acidente do Berman, mas o fato do acidente do Berman acontecer antes de uma pausa forçada de um mês. Eu acho que é um aviso, né? Tipo, ó, já que por motivos de força maior não vamos ter corrida durante um mês, e aconteceu aquilo, ó, aproveitem. Né? Vai ter um mês, pelo menos para decidir o que vai fazer. E o que fazer? Então, tem várias coisas que todas elas são band-aid, tá? São patches. Então, já se está escutando, né? Limitar o super clipping. Esse é o principal, né? Que esse negócio de tirar o pé no meio da... Tem que limitar. É tudo através de software, tá? Diminuir a potência elétrica para aumentar a porcentagem significativa do motor de combustão. Diminuir também o threshold, né, que é o limite da recuperação. De 8 megajoules, talvez, agora estão pensando em 6. Tá? E, principalmente, limitar o deployment. Esse é um monte de termo que eu mesmo tive que... Não, peraí, deployment... Tá, é a descarga da bateria quando você comanda tal. Limitar esse deployment por pista para que o último megajoule, o último unidade de energia da bateria seja liberado no último metro antes do ponto de frenagem. Só que isso vai implicar uma vistoria absurda. Por quê? Não existe consenso nunca. Ninguém está ali para não, vamos lutar pelo esporte. Desculpa, cada equipe quer ganhar e cada membro da equipe quer o seu bônus no final do ano. Vamos falar as claras, tá? Fórmula 1 hoje é muito mais sobre dinheiro do que sobre esporte. Eu acho que hoje em dia o esporte está morrendo no kart. Quando você vai para a Fórmula 4, já entra uma grana absurda, porque vamos ver a Fórmula 4 Brasil. Eu trabalho na Fórmula 4 Brasil. Eu ajudei os caras a revisarem todo o regulamento de 2025 para 2026. Foi um trabalho monstruoso que nós fizemos para deixar a coisa mais, significativa, mais representativa, realmente para a gente tirar pilotos daqui da Fórmula 4 do Brasil bem informados. Muito bem. Uma coisa que não tem como evitar, tá? O piloto ia andar de Fórmula 4 na Dinamarca, no Japão, na Espanha, tal, entre uma prova e outra. Você pode evitar que ele ande no Campeonato Paulista de Super Fórmula, que vai ter dois carros de Fórmula 4, você pode evitar, porque está no âmbito CBA, mas você não consegue evitar que ele vá lá fora e treine. E o moleque não tem dinheiro, o que acontece? Ele só consegue andar aqui nas etapas. O próprio campeão, o Heitor Dallagnol, que é um puta piloto. O moleque tem uma mão, tem um braço. Cara, ele veio com orçamento aqui. É porque o moleque é fora da curva. Tá? Gabriel Gomes
Vai pra freca esse ano, mas, cara, num orçamento que ele tá economizando comprar cueca nova, e os pais sabem disso. Ele tá economizando tudo pra andar. Tá com ajuda daqui, ajuda dali. Ele tem uns mecenas aí que, cara, a gente tem que um dia fazer reverência pra esses caras. Mas é aqui. Os resultados que ele conseguiu na Fórmula 4 no passado são maravilhosos. Vice aqui, vice ali. Só que ele estava lutando contra um Kian Nakamura aberta que tem uma grana que é incomensurável perto da dele. Então o esporte mesmo termina no kart. Dali para frente é esporte mais finanças. Tá, só vamos tentar colocar a questão do esporte. Você fala que quando você diz esporte, é no sentido do garoto estar fazendo aquilo pela paixão, por aquilo que moveu ele antes de entrar num carro, é isso? Mais amplo, mais amplo. Então, não só o garoto, tá? Você tem, aqui no Brasil, uma linha de formação de pilotos que vai da cadete para mini 60, para júnior, para graduado. Passa pela shifter ou não, vai para o carro. Carreira. A shifter, pra galera que não... É o kart com marcha. É o kart Uhum. com marcha, né? Que lá fora se chama KZ, mas aqui, por não poder usar o nome, porque a gente não usa só equipamento homologado FIA, e também usa um equipamento homologado CBA, a gente chama de shifter. Shifter é o que muda de marcha. Shift. Né? Exatamente. Mas tem essa linha. Fora isso, você tem um monte de outras categorias puramente esportivas. Todas as categorias seniores, sênior, super sênior, gran super sênior, S60+, quer dizer, piloto com mais de 60 anos. E olha, tem uns corridão lá. Ah, é? Tá? Os caras eles vão lá para fazer um esporte, para se divertir, mas também para ter alguma coisa de dedicação, um foco na vida. E as equipes vão lá, trabalham para pagar boleto, para sustentar filho, para pagar pensão. Sabe, vida normal. Quando você vai para outras categorias, você pega, por exemplo, uma Prema, que, cara, cresceu, né? Acabou passando do limite e foi para a Indy, gastou uma grana que não podia. Porque ali tem outros investimentos. E vai chegando nas categorias top, você tem interesses globais, montadoras, grandes empresas do mundo das finanças, que estão ali para fazer como plataforma para os seus próprios negócios. Eles não estão investindo ali porque eles gostam de corrida. Eles não são simplesmente mecenas da Grécia Antiga que sustentavam o cara que fazia música, sustentavam o cara que fazia estátua. Não, os interesses são muito grandes. E esse interesse começa lá na Fórmula 4, porque você vê gente dessas categorias top sustentando as equipes nessas categorias aqui. Entendeu? Sim. Então, o esporte acaba no kart. Dali para frente é esporte mais um bocado de grana. E por que eu digo isso desse bolo todo de dinheiro que a gente falou? Porque na Fórmula 1, se você deixar as equipes, não, nós estamos todos aqui imbuídos de fazer uma categoria melhor, todo mundo vai obedecer os parâmetros de software. Não vai. Não vai tirar proveito disso. Exatamente. Já se identificou que a hora que você está fazendo o deployment, tem uma subrotina de segurança que a Mercedes e a Ford estavam usando para não ter a queda progressiva. É esticar até o máximo possível e cair de uma vez. Tanto é que em tomada de tempo já se pegou o Antonelli e o Verstappen tendo que andar 30 segundos no modo de segurança, porque caiu no modo de segurança, porque ele estava usando o deployment máximo. Entendeu? Cara, deixaram fazer. O pessoal não estava vendo. E para você verificar todas as equipes, você tem que comandar uma equipe de scrutineers, que são os comissários técnicos, monstruosa. O Joe Bauer vai ficar maluco, ele vai pedir demissão. Porque, cara, assim, eles vão ter que virar à noite verificando software. Podendo ter punição no dia seguinte. Muito depois, né? Exatamente. E a gente vai estar xingando aqui. Como assim? 6 horas depois eles mudam o resultado do quali? 6 horas com sorte. Você vai ter que ler todas as linhas do código do software do cara? De que jeito? Sim. E aí o que você imagina, Molina? Todo mundo já se fala, inclusive, no fim desse novo regulamento que acabou de começar, né, 31, e fala assim sobre a volta do V8. Você acha que se encaminha, talvez, para algo que alguns jornalistas, pilotos falam, né, que o Fórmula E é a diferenciação clara para o público, para montadoras, do que é a Fórmula E, a Fórmula 1,
e o Mundial de Endurance? Você acha que se encaminha para isso? Vai depender das montadoras. As montadoras que estão hoje na Fórmula 1. Se as montadoras saírem, o total de grana que vai envolver a Fórmula 1 vai cair para 20%. Do que é hoje, se é 1 bi, vai para 200 milhões. Exatamente. Tá. Quase tudo que a gente conhece hoje como Fórmula 1, o padrão, a excelência, o luxo, né? Glamour. O glamour, a penetração em todos os mercados, são as montadoras que trouxeram. Os seus fornecedores e todo mundo que está interessado nesse bolo de dinheiro que as montadoras movimentam no mundo todo. Então, delas sairá a decisão. Esse regulamento foi feito para atrair mais montadoras. Então, manteve a Honda, que ia sair, entrou a Audi, entrou a Cadillac, a Ford entrou com parceria, mas entrou. Tá? E no final das contas acabaram perdendo a Renault. Por um outro problema. Por ali. outro motivo Que também. não foi por causa do regulamento. Exatamente. Tá? Será que eles estão dispostos a perder? Será que a Liberty e todos os stakeholders ali estão dispostos a perder essa grana toda, tomando uma decisão como essa? Não, volta o V8 com um mínimo de eletrificação, mas com combustível sustentável. Não é isso que as montadoras querem. Não vai ser road relevant, não vai ser relevante no teu carro de rua. Que a tecnologia vai crescendo. De novo, eu tenho um Corsa 96, porque eu abro o capô e entendo o que está lá dentro. Uhum. Em compensação, o carro da minha esposa, eu abro o capô, fecho e chamo o guincho. Porque o que eu vou mexer aqui se esse negócio parar no meio da rua? É tecnologia, precisa. Por quê? Porque segurança, conforto, conectividade e sustentabilidade. Você dá um passo desses para trás, acaba sendo menos relevante que a Indy. Se pegar um V8 aspirado, é menos relevante que a Indy, que é um V6 turbo com uma parte híbrida. Pequena, mas tem. Não acho que vá para esse ponto, não. Agora, Molino, uma coisa que a gente já via, de certa forma, ano passado, só que muito com o Verstappen, e agora esse início atribulado de regulamento, a gente está vendo mais pilotos querendo botar as asinhas fora da Fórmula 1. O Stroll correu essa semana de GT, o Antonelli... Correu de GT, vírgula. Correu, né? Estava lá... 589 segundos de punição. Jesus Cristo. Mas será que a gente vai começar a ver um pouco disso? Os pilotos de saco cheio dessa questão da Fórmula 1 e começar a ter uns momentos de respiro em outras categorias? Eu acho que isso é um momento em que está todo mundo preso por contrato. Porque no final das contas, quem não tem mais o que fazer na Fórmula 1, não tem mais o que provar, vai sair definitivamente. Ou vai parar de vez ou vai correr de outra coisa. Então você vai ver um Alonso, cara, cansei, vou embora. O Hamilton não. O Hamilton não tem esse ímpeto. Ele quer Fórmula 1. O Hamilton virou a mesa. Tá? Ele se dedicou, começou a usar simulador, que era um ponto fraco, agora já não é mais. Entendeu o carro. Ainda tem um déficitzinho em relação a desgaste de pneus, que é isso que ele está tomando do Leclerc de modo geral, mas ele voltou a ser competitivo. Ele não quer andar de GT, ele não quer andar de Le Mans, ele quer andar ali. Não dá para ver o Hamilton em outra categoria. Não vejo. O Alonso já falou que quer voltar para o Rally. É que o Alonso a gente já viu ele em outras categorias. Isso, velho. É campeão de Le Mans, ele foi pro Dakar. A tríplice coroa do Alonso que ele está formando, que ele já falou isso inclusive, é o Mônaco, Le Mans e Dakar. A tríplice coroa do Alonso. Ele criou a dele, né? Ele criou a dele. Então eu acho que isso é um momento em que os descontentes vão vazar. Agora, a molecada que está chegando, ela não tem opção. Tá? Eles viram outro tipo de Fórmula 1 que não existe mais. Então ele toma uma decisão na vida. Bom, é isso que eu tenho. Então eu vou me dedicar. Eu não tenho vícios, eu não tenho nada, entendeu? Então os pilotos que estão subindo já vão chegar nas categorias de base sabendo que vão ter que aprender tudo quando chegar lá. Se é que isso vai continuar. Eu acho que vai recuar um pouco. Pois é. Eles vão fazer um patch ali para a coisa voltar a ser parecida com o que era. Mas esses descontentes, eles estão, colocando o pezinho para ver se é legal. Ah, é legal? Vai vazar um monte de gente. Então vai ter uma grande renovação. Então você acha que talvez, até voltando à minha pergunta anterior, o formato híbrido da Fórmula 1, que está desde 2014, ele pode continuar a partir até 2031, mas numa outra arquitetura, configuração, num outro jeito que também seja até diferente, inclusive, dos carros do WEC? Sem dúvida. Tá? Eu acho que a hibridização é um passo que não volta para trás. Tá? Eu acho que eles deram um passo muito largo, porque
chega a ser... Tá bom, ele é relevante para o teu carro de rua, sim, mas quando é que você aproveita... Eu não sei que carro vocês têm, mas quando é que você aproveita toda a capacidade do... Eu não ando com o meu Corsinha de pé embaixo na rua. Então, é completamente diferente. Tá? Fórmula 1 é desempenho puro, extremo, no limite. Tá? Para quebrar aquele negócio, para carregar a velocidade até sair o olho da órbita. Na rua, não, é completamente diferente. Você quer andar com o máximo de conforto, gastando o mínimo de combustível e reduzindo o teu custo. Tá? Então, tem que ter relevância, mas não nesse ponto de prejudicar o cerne do esporte, o core, que é desempenho em curva. Tá? NHRA é desempenho em reta. Dragster. Tá? Agora, Fórmula 1 não, é desempenho em curva. É quem freia mais dentro, quem acelera mais cedo e quem carrega mais velocidade para dentro da curva. Quem produz o maior giro lateral. E o que você fala até na NASCAR, obviamente, é desempenho em curva. O momento que você tira o pé, o momento do traçado que você pega e o momento de reaceleração. Mantendo o pneu. No começo da prova, em Bristol, o PJ1 por dentro. Pô, acabou o PJ1. Começa a explorar outros, né? E vai levando... O moleque não troca pneu, acaba ganhando a corrida, dá um baita. Isso é bacana, entendeu? Porque vai levando. Ele carregou aquele carro nas costas. As últimas voltas dele com o Blaney foi no braço. No braço. Foi fazer lindo. Um momento NASCAR aqui agora, aproveitando aqui. Agora tô me sentindo bem. Uma baita vitória do Ty Gibbs, garoto que é neto do dono da equipe. E você assistiu aqui com o motorsport.com no canal do Motorsport. Na FIS TV, NASCAR, sempre ao vivo, das 3 principais categorias, e em português e de graça. O Eric, inclusive, assistiu no aeroporto. No aeroporto. O Rodrigo Vicente, narrador, que inclusive já também narrou, inclusive, a European Le Mans Series quando esteve aqui, a categoria, estava conosco ali, e aí no final da corrida, jantando, né, porque estava todo mundo morrendo de fome, e as voltas finais ali narradas pro grande Sérgio Lago, que o Molina também conhece. Sim. Muito bem. Saudade. No momento, inclusive, minha máquina aqui morreu, mas a gente segue aqui porque tem um roteiro de backup. Cara, esquece que tem que botar o computador para carregar. Para carregar ainda nisso, né? Mas é isso. Agora, independentemente de qualquer coisa, Molina, dá para tirar, voltando à Fórmula 1, obviamente, dá para tirar conclusões nessas 3 etapas sobre pilotos, equipes e os seus respectivos desempenhos. Quem começou bem, quem começou mal, quem que você analisa? Realmente a Mercedes é a melhor equipe, é uma equipe que pode ser batida, os da McLaren, quando conseguiram correr, mostraram serviço, a Ferrari, que é sempre uma incógnita, dá um parecer aí sobre a questão de desempenho. Bom, dá para ver muita coisa e dá para ver que em Miami vai mudar muita coisa, porque um mês depois, parado, o pessoal deve estar na fábrica virando noite, 3 turnos, CFD, fazendo peça de carbono, porque, vamos lá, da ponta para trás. Mercedes se mostrou o carro mais forte, tanto em o conjunto, tá? Mas não é o melhor chassi. A Ferrari tem um chassi melhor, desempenha melhor em curva, tá? Isso dá para ver velocidade Apex, eles conseguem. É um carro mais estável, porém é um carro crítico. Não é todo mundo que segura. Então o Leclerc, você vê aquelas saídas de traseira constantes, o Hamilton também, tá? Só que ali a gente percebe assim a diferença de um talento cru para um desenvolvimento de carreira. O Hamilton parece que tem um talento cru maior do que o Leclerc, isso a gente vê. Porque ele consegue segurar essas saídas de traseira muito mais, até a hora que ele roda de uma vez. Então, assim, ele vai levando o carro até o limite, entendeu? E até a hora que o carro fala, não vai, e roda. Então, vamos lá. Mercedes, um conjunto melhor. Ferrari, um chassi melhor, mas um motor mais fraco. Talvez pela escolha do tamanho de turbina. Eles escolheram uma turbina menor para levar a vantagem claramente em largada e depois se vira para manter track position, quase como se fosse NASCAR. Sim. Entendeu? Então eles têm que trabalhar nisso e eles estão esperando aí um jeito de ganhar uns 20 cavalinhos a mais. McLaren, baita surpresa, tá? E aí eu trago a Mercedes de novo, porque as McLarens conseguem vir de trás, ultrapassar e conseguem se segurar na frente. Então me parece um carro mais estável, só que tem um pontinho
de negativo neles. Tem um downforce de modo geral menor. Isso, claro, pesquisas de vários comentaristas entendendo que a McLaren tomou uma decisão de fazer uma caixa de câmbio mais curta, encurtando entre eixos, deixando o carro mais ágil. Só que quanto menor a área do carro, hoje, menor o downforce. Então eles estão levando desvantagem nisso. Então é um ponto que eles têm que evoluir, tem como evoluir. E tem que garantir que vai largar também. E principalmente que não apareça 100 Newton-metro de torque a mais na volta que você sai do box. Foi o que aconteceu com o Piastri na Austrália. Pelo amor de Deus. E também que o carro não decida ultrapassar por conta própria. Que foi o que o Norris falou. Não ia ultrapassar, mas o carro resolveu acelerar. Ultrapassagem sem querer foi... o conceito novo introduzido pela Fórmula 1 esse ano. Sem o piloto querer, né? Porque inclusive levantaram o artigo 27.1, né, do regulamento que diz que o piloto tem que guiar o carro sem auxílio externo, sem input do box e sem nada automático. Se numa hora dessas, o piloto com o mesmo input de acelerador, o carro produz uma outra potência e ele teve que desviar do Hamilton para realizar uma ultrapassagem, isso é uma tomada de decisão do software, isso contraria o regulamento. O Martin Brundle levantou isso fortemente. O Exterminador do Futuro começou mais ou menos assim. Não é? É o carro movido pela Skynet. Mas eu acho que o espírito da lei, tudo bem que às vezes o espírito da lei não entra. Não é alguém, é prefeito de alguém dos boxes ali, o engenheiro apertar um botãozinho que vai fazer o carro dele acabar tendo mais potência num determinado momento. Você sabe quando acabou o espírito da lei? Quando? Quando distribuíram a credencial para o primeiro advogado. Esquece, meu. Se o carro tomou uma decisão que o piloto falou não fui eu que tomei, acabou. Ele inclusive confessou. Admite, né? Admite. Tem isso, né? Obviamente, Lando Norris, mais uma das entrevistas mais legais. Eu sei que eu esqueci aqui, viu, Jeff? Mas vamos seguindo. Mesmo assim, tá tudo certo, não precisa nem cortar. Agora, você acha o Molina aqui? Peraí, o Molina tava fazendo o ranking. Isso. Eu quero ainda pegar a McLaren. Você acha que teve um volume de informações Mercedes para com as suas clientes, no caso McLaren, negligenciadas ali, só para não passei alguma parte? Você acha que tem alguma sacanagemzinha? Óbvio. Não, sacanagem não. É diferente, tá? Tem que ver o que está escrito no contrato de fornecimento. Eles dificilmente contrariaram o contrato de fornecimento, mas provavelmente está escrito de uma determinada forma que eles não precisam entregar tudo que eles têm. Uma coisa que a gente precisa até diferenciar em termos de estrutura, né? Pegar a Fórmula 1 e a MotoGP, por exemplo. A Fórmula 1 a gente usa realmente o termo cliente. Quando a gente olha para a MotoGP, a gente usa o satélite. Por quê? A estrutura de relação é diferente. Então, por exemplo, uma equipe satélite na MotoGP, ela tem acesso a uma telemetria livre da montadora. A Ducati faz isso, ela libera a sua telemetria para a Gresini, ela libera a telemetria para a VR46 e elas conversam entre si. A Fórmula 1 nunca foi desse jeito. Você tem a questão do cliente. Então, por mais que o André Stella e o Zac Brown tenham voltado atrás e falar, não é bem assim, não era desse jeito que a gente tinha falado. Que alguma coisa não estava certa. Só porque tomaram aquela prensada por trás. Então, aí é assim, eu acho que nesse caso, para finalizar o tópico McLaren, eu acho que tem algo ainda, uma rusguinha ali ainda que precisa ser... Ainda mais depois de ter perdido 2 mundiais de construtores para cliente. Então, né? Então fica... Você acha que o Dr. Wolff ia deixar isso? Então, o cara mais competitivo do paddock não é nenhum dos pilotos, é esse cabra aí. Isso aí odeia perder em Paro Ímpar, Jockey Pô. O cara que tem a grana que ele tem, ainda tá se envolvendo do jeito que tá com o trabalho, pelo amor de Deus. É dono da equipe também. Dono da equipe. Eu ia estar curtindo, tava com uma praia nova por dia pra conhecer o mundo inteiro. Então, a vida dele é ali dentro. Pelo amor de Deus, coitada da Suzy, né? A Suzy tem que cuidar da casa. É que ela também tá ali dentro, né? Então ela cuida da F1 Academy e tal. Eu acho que os dois foram feitos. Se completam. Se completam, tem jeito. Mas continuando. Quem tá na roça mesmo e estava previsto que ia ficar na roça? Red Bull. Eles sabiam que aquele investimento em upgrades no final do ano ia cobrar um preço no ano seguinte. E veio. E
da pior forma possível. Um carro que sai de frente no meio da curva. É tudo que o Verstappen não quer na vida. Tanto é que a diferença dele pro Hadjar tá menor. Então toda vez que o carro não tá do jeito dele, a diferença diminui. E vai assim, é um círculo vicioso. É um carro que não responde, é um regulamento que não agrada e o cara falando. Então e não é só ele, né? Quantas pessoas-chave saíram da Red Bull nos últimos louco, dois? tem uma lista aí. Acho que a pergunta mais fácil é quantos ainda estão ali dentro. Exatamente. Então ele tá passando por uma revolução. Não é mais a Red Bull que a gente conhecia. Sim. Que a gente sempre conheceu desde a sua incepção, né? Desde o início do nascimento. Já não tem mais nada a ver. Eu acho que o último que falta sair mesmo É o Pierre Vacher. Não, e o Verstappen. Sim. E o próprio Verstappen, né? Porque nós tivemos Vettel, depois Ricardo como um intermediário e depois Verstappen. Foi o ciclo de ouro da Red Bull. Agora só faltam esses dois, porque eles estão muito perdidos. Tá? Um carro que não responde a regulagens. Modifica. Os trechos continuam os mesmos. Ele nem troca assim, não, o trecho que ia bem passou aí mal, o trecho... Não. O carro continua do mesmo jeito. Sim. O motor Ford está dando algumas dores de cabeça, né? O Ford Red Bull Powertrain. Tá? E, por incrível que pareça, mesmo tendo modificado a característica do Racing Bull, que era um carro dócil, era um carro que aceitava regulagem, um carro que permitia erro, passou a ser um demônio. Não aceita regulagem, é um carro que você dá um tapa, ele te volta um pé no meio da cara, quer dizer, só que tá um carro que está andando perto do principal. Então as duas equipes estão perdidas, mas a principal está mais. Mas eu olho, honestamente, eu achava que a Red Bull ia estar até pior nesse início de campeonato. Eu achava que o motor Ford daria mais problemas do que de fato ele tem dado. Eu acho que ainda, apesar dos pesares, eu vejo a Red Bull um pouco melhor do que eu imaginava. Ela é a quarta força hoje, ela se coloca como a quarta força. Eu não apostava nisso no final do ano passado. Eu achava que ela ia estar mais pelotão do meio ali com a galera. Mas tira o fator Verstappen na Red Bull, fica o quê? Sim. Ele de novo tá levando o carro nas costas. A diferença pro Hadjar é menor do que era para outros companheiros de equipe. Mas continua sendo ele a levar muita coisa, né? É o cara de meio segundo. Sim. É que o Hadjar, ele só não tem mais pontos porque o motor deixou ele na mão na Austrália. Mas era um bom fim de semana dele ali. Mas aquele tá um negócio, né? O cara tem azar, o motor só estoura com ele. Será que não é o jeito que ele toca? Entendeu? Porque o Verstappen não é só um cara rápido, é um cara que poupa carro. Sim. Basta ver que o que ele mais gosta de fazer é endurance. Sim. O endurance hoje não é a mesma coisa que no passado, que você tinha que poupar câmbio, poupar suspensão, poupar freio, poupar tudo. Não é. Mas quando você economiza uma troca de pastilha, quando você começa a tocar de um jeito que você estende o teu stint porque gastou menos pneu, gastou menos combustível... Mas economizar pneu no endurance o Verstappen não sabe. Ah, bom. Não sabe tanto quanto os outros, né? Mas deixa. Estamos chegando em Nürburgring. Vamos ver o quanto ele aprendeu em um ano. Não, com certeza. E ele tá mordido depois dessa desclassificação por um jogo de pneu a mais. Então, não é... Conta. Falar em desclassificação por causa de pneu. Vocês viram o que aconteceu na Fórmula Truck? Na Copa Truck, aliás. Copa Truck. Com os Giafone. Putz, cara, a equipe cometeu um erro. A equipe fantástica R9 cometeu um erro, não lacrou pneu e os dois pilotos foram desclassificados. Eles estavam assim, mortificados, né? Tava todo mundo. Para as duas corridas. Tipo uma besteirinha, mas acontece. Mas você vê que esse negócio de pneu, cara, é uma dor de cabeça. Mas voltando para vaca fria aqui, para bovina criogênica, é o seguinte. A Red Bull, você lembra que por muito tempo o Christian Horner estava armando para assumir o comando? Sim. Eu ainda acho que depois da morte do Mateschitz, a própria corporação Red Bull não está vendo mais sentido de manter uma empresa desenvolvedora de tecnologia de powertrain. Cara, não tem nada a ver com o core business deles. Então a equipe está marcando passo. Vai terminar que essas duas equipes vão ser vendidas. E vão ser vendidas uma vez só. Não é que não, vamos vender a Racing Bulls, depois vai ser vendido
tudo, tá? Porque tem muito... Mesmo depois de gastar um caminhão de dinheiro com a Red Bull Powertrains? É stop loss, né? Chega. Eles têm plataforma de promoção do produto principal deles que baste. Não precisa desenvolver tecnologia. Quando você começa a divergir muito as coisas que você faz, você começa a perder foco. E aí a empresa começa a cair. Toda empresa, se você olhar historicamente, todas as empresas que perderam o seu foco, né, elas subiram, vai começar a cair. Não só empresas, impérios, governos, Sim. países, tudo isso. Tá? Então, a Red Bull vai... Acho que a gente está vendo o ocaso da marca Red Bull na Fórmula 1. Não dessa estrutura. Tá? Porque tem outras montadoras interessadas em entrar. E a China já está de olho. Então, pode ser uma porta de entrada. Ou mesmo ficar tudo para Ford. Pode Talvez. Entendeu? Porque eu acho que também, se for rentável de alguma maneira, ela vê algum sentido financeiro para ela vai comprar, sei lá, parte da Red Bull e tentar fazer acordo com alguma outra equipe. Dá pra fazer uma coisa similar que a Porsche fez no Endurance, né? A parceria com a Penske pra poder ter a operação ali. Uma faz a parte operacional do dia a dia e a montadora comanda o desenvolvimento. Cada um no seu ponto forte, né? Sim. E eles não vão deixar a GM nadar de braçada na Fórmula 1. Porque a Cadillac, na minha opinião, começou muito bem. Você começar do zero É difícil. e tá, cara, pequenos problemas, mas tá andando. Tá desenvolvendo. É um carro que tem um problema de falta de downforce brutal. Os dois pilotos estão apanhando demais, mas tá ali. A estrutura bem montadinha. Ninguém esperava que a Cadillac chegasse. E eles não estão fazendo vergonha. Eles estão à frente da Aston Martin. A bem da verdade. Talvez se a nossa equipe aqui, o Motorsport Racing, estivesse na Fórmula 1, talvez a gente estaria na frente da Aston Martin, não? Bom. O Alonso no Papa Móvel estaria à frente da Aston Martin. Eu fiquei sabendo dessa história do Papa Móvel. Não, só pode ter sido um louco que deu essa sugestão, né? Mas foi real, deram a sugestão. Mas deixa pra lá. Então, assim, bom, vamos voltar lá. Red Bull, depois de Red Bull, falamos de Racing Bulls. Falou da Ferrari? Falamos da Ferrari. Falou da Ferrari. Mercedes, Ferrari, Isso. McLaren, Red Bull. Isso. Mas vamos deixar, por exemplo, a Audi pro finalzinho, que eu quero englobar também Gabriel Bortoleto. E tudo bem, você quer falar das outras ainda ou podemos descer a linha na Aston Martin? Não, vamos falar de Haas. Me surpreendeu Sim. muito bem. Sim. Tá? É um carro que parece que anda bem em todas as condições, andou bem em todas as provas, tá? E tende a evoluir. Isso tem dedo da Toyota. Tem muita tecnologia, tem muita gente trabalhando ali. Já a Toyota vai acenar que vai entrar. Minha opinião. Tá? Não tô escutando de lugar nenhum. É a minha opinião. Senão eles não estariam investindo em formação de pilotos, um piloto na Fórmula 2, trazer o piloto lá de teste. Vai entrar. Alpine e Mercedes. Me decepcionou um pouco. Melhorou muito, mas achei que ia melhorar muito mais. Porque agora o foco é só no chassi. E eles vêm desenvolvendo esse chassi há mais tempo. A mesma decepção que a Williams me traz. Eles apareceram com um carro acima do peso e muito acima do peso. Senhora. Depois de ter... Haja caneta. Haja Monjaro. Pois é. Depois de ter andado em 2025 com uma evolução do carro 2024. Eles tiveram um ano a mais para desenvolver isso e vieram com um carro que é muito aquém do que a gente esperava. Considerando que em 2014 a Williams se aproveitou muito e muito bem da mudança de regulamento do uso do motor Mercedes. Por um breve período naquele ano, era a segunda força do grid. Exato. Massa chegou a se aproveitar, fez pole. Massa e Bottas. Os dois iam pro pódio, Massa fez pole. E com toda a renovação ali na sede de parque de produção de material de fibra de carbono, simulação, eu achei que eles vinham mais forte. Mas talvez essa renovação tenha tido aquelas otimizações locais em detrimento da otimização global. Pode ser que a linguagem lá dentro não esteja ainda azeitada. É uma questão de tempo, que está ficando cada vez mais complexo, né, a criação. Tanto é que você pega um Adrian Newey, põe na Aston Martin e sai o que saiu. Né? Chegaremos lá. E falando da Aston Martin, o que você... Aston Martin / Honda, a Honda aí de novo, tendo que se defender de troca de acusações, tudo bem que agora me parece águas mais calmas, mas de novo, lembrando aquele período com a McLaren, de Pit Engine. Lembrando, e é o espelho da situação.
né? A Honda, toda vez que sai da Fórmula 1, ela tira todo mundo, manda para suas milhares de divisões, divisão aérea, divisão de tecnologia, não sei o que lá, e aí quando volta, põe um monte de engenheiro novo, sem experiência. Não traz os caras antigos. Né? Foi a mesma coisa. Dizem as más línguas que chegou lá o pessoal da Aston Martin, incluindo o dono e o Adrian Newey, foram ver o pessoal que estava trabalhando no motor, não reconheceram ninguém. Quer dizer, não tinha nada a ver. O Adrian Newey, que trabalhou com a Honda fortemente na Red Bull, disse que não reconheceu absolutamente ninguém. Tinha um ou outro ali que estava apontando o lápis quando ele estava lá, que passou a cargo de liderança, de chefia. É óbvio que existe uma perda de know-how. Por que a Artemis 2 não pousou na Lua? Porque toda a tecnologia daquela época se perdeu. Os caras morreram, se aposentaram, não existe mais perderam os desenhos. Toda vez que você começa do zero, acontece isso. E ainda vem um Adrian Newey com umas demandas muito fortes, muito agressivas. A gente sabe que no conceito de carro, ele vai sempre no limite do limite. Ele inventou coisas na Fórmula 1 que transformaram a vida do piloto no inferno. Né? Andar com a bunda para baixo, o pé para cima, é tudo ideia dele. Então, coisas extremas. Quando ele pede para uma montadora que está produzindo um motor com uma equipe nova para reduzir o tamanho geral do motor, para melhorar a distribuição de massa, mas do nada, em cima da hora, é óbvio que é da caca. Então esse problema do excesso de vibração, cara, esse motor está entrando em ressonância, no regime de uso dele está entrando em ressonância, está vibrando tanto que está quebrando os componentes internos da bateria, fora prejuízo para o piloto. Porque vibração é um dos maiores inimigos para qualquer tipo de máquina. Manutenção preditiva, normalmente, foca em busca de vibração. Onde tiver vibração, tiver frequência perto da ressonância, vai quebrar ali. Agora, se o carro inteiro vibra com a única coisa que gira dentro do carro, que é o motor, isso é um prejuízo tremendo. Então agora eles estão tendo que voltar para trás, trabalhar nisso, tem um monte de damper, né, que é amortecedores de vibração. Enquanto eles não conseguem descobrir a causa raiz, eles não sabem a causa raiz dessa vibração. Tá? Então, eles estão assim, cara, é um ano perdido. Você esquece a Aston Martin fazendo qualquer coisa digna de nota esse ano. O carro é revolucionário? É. O conceito é avançado? É. O problema é que ele entregou esse conceito mostrando o carro para todo mundo agora. Um monte de gente vai copiar esse carro com uma plataforma mais sólida. E agora ele vai ter que revolucionar tudo de novo. Será que ele tem gás com a idade que ele tem? Acho que não. E aí é questão de você dar muita liberdade pro Adrian Newey, né? Dá no que dá, ainda mais na situação de acúmulo de função. Porque pra mim, por mais que o Lawrence Stroll tenha deixado claro desde o ano passado, é temporário, botar o Newey de chefe de equipe foi um erro. E um erro central pra Aston Martin. Porque já tinha uma noção o ano passado que iria acontecer esse ano, que não seria uma estreia tranquila em 2026. E aí você tira o Newey pra ter que fazer gestão de RH, não dá, não existe. Pra mim, semana passada, nos nossos programas, a gente teve esse debate. Eu falei, cara, eu não acho que a Aston Martin chegue em top 10 esse ano. Eu acho que a evolução da Aston Martin pra esse ano é chegar num Q2. Pode ser. Mas a gente discutiu isso numa edição aqui, que a característica do Newey é a centralização, ele não delega. Você vai dando mais funções de diretoria para ele vai querendo controlar tudo, ele é extremamente controlador. E aí ele se perde. Ele não é um polvo, ele não tem 8 braços. Esquece, cara. Por mais competente que ele seja, ele tem um ponto em que ele é extremamente competente. E o resto ele vai levando. Gestão de RH, Newey, esquece. A gente não escutava ele dar entrevista antes de virar chefe de equipe. Exatamente. Ele não tem... Ele não sabe a voz dele, como é que é a voz dele. Exato. Eu não conheço a voz dele. Então, assim, ele não tem empatia. Ele, com gestão de pessoas, deve ser um horror. Ele é um cara extremamente técnico. Eu me lembro da entrevista... eu me lembro da entrevista da Betícia Assunção aqui. Que foi casada com o Patrick Head. Uhum. E ela falava que, na verdade, o que ele mais gostava... Ele não gostava de competição, ele não gostava de carro. Ele gostava de engenharia. Que eu acho que não deve ser muito diferente do perfil do Adrian Newey. Exatamente. E aí também você vai botar um cara desse pra tomar conta de tudo? E aí, por que eu falei do Rico, né? O Rico falava muito no Telemetria das experiências que ele teve de contato com o Adrian Newey, especialmente na época Red Bull Honda. Honda não, Renault.
E ele falava assim, cara, o Adrian Newey é o cara que tinha alguém pra pegar o lápis que ele derrubava no chão. Então, Como é que você quer que essa pessoa faça gerenciamento de equipe? Isso não existe. não funciona. Agora, alguma outra equipe da meiuca ali que você queira destacar, ô Molina, ou podemos falar da Audi e de Gabriel Bortoleto? Podemos falar da Audi. A Audi foi uma das maiores responsáveis Por esse pelo regulamento. 50-50. Tá? E, assim, ela não é a mesma Audi. Porque mudou toda a cabeça do grupo Volkswagen. Então, as pessoas que tomaram essas decisões já foram para outros lugares ou saíram da corporação. Tanto é que o pessoal agora que está na Audi está aceitando modificações. Porque perceberam que se permanecesse dessa forma e continuasse assim, ou continua assim ou eu saio, a plataforma de marketing vai para o buraco. Tá? Cometeram um erro, a meu ver, meio sério, tamanho de turbina. Do mesmo jeito que a Ferrari tem a menor, a Audi tem a maior. Então você vê que em todas as largadas, Hülkenberg e Bortoleto caem para trás. Perdem muitas posições. Sim. Tudo bem, você tem uma turbina maior, você consegue investir um pouquinho mais no top end do motor, né? Potência em rotações mais altas e tal. Mas não está dando para utilizar. Então eu acho que é meio que um tiro no pé. Aliás, toda vez que você complica demais um negócio, você abre um monte de brecha. Então, às vezes, você está focando numa coisa, você não está vendo um monte de coisa. Sabe quando você está vendo o elefante? Barra o elefante, está passando todo mundo por baixo? Foi mais ou menos o que a Audi cometeu. Então, eu acho que, em termos de approach e resultado, a Audi está melhor que a Cadillac. Mas a Cadillac veio mais, sabe, mais pé no chão, mais tranquila. Me parece que eles têm uma plataforma mais sólida. Ali está meio que apaga incêndio dentro da Audi, tá? Óbvio, de uma hora para outra, esses caras vão evoluir muito, que tem muita gente, muita tecnologia, e eles têm a cultura, tá, do sucesso. Sim. Então, o WEC foi sucesso, quando estava no Rally era sucesso, Fórmula E sucesso. Então, eles têm a cultura do sucesso. Então, se precisar morrer gente de estafa, se tiver overload, os caras vão chegar lá. Mas eles têm que modificar muita coisa do que eles tomaram a decisão original. Te surpreendeu a saída do Jonathan Whitley? Olha, Diz que as coisas ali entre ele e Binotto não eram das melhores, né? Então, surpreendeu, mas depois você para pensar, talvez ele prefira um desafio maior, mas que ele toque sozinho, do que ter que dividir um espaço ali com quem já está mais ou menos sedimentado. Tá? Então, fora o que a pedida deve ter sido maravilhosa. Ele poder topar esse desafio. Voltar a morar. O Lawrence falou: te dou um Inglaterra. caminhão de dinheiro, literalmente. Um trem de dinheiro, foi nem um caminhão de dinheiro. Então, voltar a morar na Inglaterra, porque tá falando da adaptação ruim com a Suíça. Então, Vai voltar a morar na Inglaterra com um caminhão de dinheiro. Tudo bem que na Aston Martin a questão ali de administração vai ser um pouco mais difícil. E ele não tinha, pelo menos na época da Red Bull, ele não lidava diretamente com o Newey, né? Porque um era lado técnico, outro era esportivo. Agora vai ter que lidar. então. Mas o europeu, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conversar com o europeu. Eu tenho uma irmã que é europeia, tá? Que saiu daqui pequena e mora em Portugal. Já fui muitas vezes, já conheci, trabalhei na GM, trabalhei na Volkswagen, trabalhei muito com o europeu. São pequenos núcleos culturais que não se misturam. Então, para você tirar um britânico e levar para a Suíça, o cara se sente completamente deslocado. Dentro da fábrica todo mundo fala de Fórmula 1. Tudo bem, mas o cara tem que ir no supermercado, o cara tem que ir para casa, o cara tem que, sabe? Então, aqui no Brasil não, cara. A gente sai daqui, vai trabalhar em Santa Catarina, vai trabalhar em Imperatriz, vai trabalhar em Sergipe, vai trabalhar na Bahia, volta para o Rio de Janeiro, é mais familiar. Tá? Nossa cultura tem as suas nuances, mas é basicamente a mesma. Na Europa não, cara. Então você tirar um cara da Inglaterra para trabalhar na Itália, o John Barnard odiava trabalhar, tanto é que montaram um escritório para ele lá na Inglaterra. É complicado, essa migração do europeu é complicada. E querendo ou não, é um pouco do que aconteceu em relação à adaptação do Hamilton. Assim, você tira o inglês, que vem de uma cultura organizacional rígida,
uma metodologia perfeita. Você vai para quase latina, Ferrari. Quase não. E com Totalmente. uma influência no seu core. e com uma influência política fortíssima. Não à toa, o Vettel fala isso, né? Qual foi a primeira dica que eu dei pro Hamilton quando ele falou que ia pra Ferrari? Aprenda italiano. Então, Que a tua vida vai ficar muito mais fácil. claro. Ou menos difícil. no Ou caso. menos você vai difícil. entender o que eles estão conversando nos bastidores. Também. Né? E o Bortoleto nessa, o Molina, você acha que, de certa forma, do jeito que essas águas aí um pouco mais revoltas nesse momento, ele tá conseguindo navegar bem? Sim, porque ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Baixou a cabeça, tá fazendo trabalho, tá se dedicando fisicamente, tá desempenhando bem, comete alguns erros na intenção. Né? O erro que ele cometeu na classificação na China foi puramente porque ele tentou levar o carro acima do limite. Normal. Mas numa fase como essa, em que a equipe está crescendo, está buscando bater acima do peso, né? É um peso médio lutando contra peso pesado, vale. Tá compensando. E ele tá, cara, tá mostrando que hoje ele tem a medida do Hülkenberg tranquilo. Os dois estão no mesmo nível, se não ele um pouco mais acima na base da agressividade, tá? Tá fazendo um trabalho perfeito e tá no caminho certo. Maravilha. Ricardo Molina, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai encerrar o papo. Neste momento, a gente sabe que nós vamos tê-lo aqui, na geral, né, Jeff? Em breve, mais vezes, porque eu fico no pé dele, no WhatsApp dele. Vamos lá falar. Tipo, ele deve estar. Daqui a pouco vai bloquear o Eric. Vai bloquear, daqui a pouco eu vou mandar mensagem e não vou ter mais resposta e já vou entender. Não vai acontecer, fica tranquilo. Toda vez que eu tô atolado, eu te falo, cara, não dá. Não dá, beleza. Mas quando dá, eu venho. Mas mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos torcer. Tem mais reuniões aí, vamos ver se em Miami a coisa dá uma melhorada para que a gente consiga de novo amar esse esporte. Ou um direcionamento ali, Pelo do que vão menos fazer nos próximos meses, semanas. Um horizonte. Um horizonte, né? Exato. Que a paz volte a reinar entre todos os lados ali. Profundo. Amém. Né? Muito obrigado, Guilherme Longo, e muito obrigado a você, mais uma vez, que nos acompanhou aqui nesse podcast motorsports.com. Voltaremos com uma edição novinha em folha na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau.